Vamos então, meus queridos, abrir a palavra do nosso Deus. Eu compartilhei com vocês o nosso estudo e eu imagino que a maior parte dos irmãos tenha baixado no celular é, ou então imprimido de alguma forma. Mas nós vamos hoje estudar o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, o início do capítulo 2. Nós já falamos um pouco sobre a genealogia de Jesus. Já falamos na última semana sobre o nascimento de Jesus, né? E hoje nós vamos falar sobre o anúncio do nascimento e o nascimento. E hoje nós vamos falar sobre a visita dos magos a Jesus. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, o estudo na tela, e aí eu vou pedir esporadicamente para um irmão ou outro fazer a leitura do estudo para nós, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Aqui está o que eu achei. Espera aí que tem uma intrusa aqui falando comigo, irmãos. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu achar o estudo. Um momentinho mais, por favor. Bom, já estou compartilhando com vocês a tela. Espero que todos estejam acompanhando. Se algum irmão não estiver conseguindo visualizar, por favor, me comunique, ok? Mande mensagem ou então ligue o seu microfone e fale, tá? Vamos ler o texto sagrado lá em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nós já temos o texto aí que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente e os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os tesouros, entregando-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e pedimos que agora o Senhor nos abençoe no estudo dela. Edifica a nossa fé, guarda o nosso coração, abre a nossa mente para que possamos compreendê-la e aplicá-la e pô-la em prática para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, esta é uma das passagens mais conhecidas, né, do nascimento de Jesus, é uma delas. Por exemplo, no Natal, com frequência, nós vemos na cidade, né, vários e vários daqueles, agora me foge o nome, onde eles colocam, né, o Jesus, os magos, me fugiu, presépio. A Marcela me lembrou aqui. Então, nós vemos o presépio e nós vemos os magos indo até onde Jesus se encontrava para adorá-lo. Mas aqueles presépios têm uma série de imprecisões bíblicas, né? Nós vamos aprender isso hoje, né? Uma série de imprecisões bíblicas. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa narrativa, essa passagem, e vamos ver quem eram esses magos, o que eles foram fazer lá, como eles ficaram sabendo, né, que Jesus nasceria, da promessa de um Messias e tudo mais. Vamos lá, vamos entender então. Primeiro vamos ver que Jesus ele nasceu em Belém, e isso é o que nós vemos aí no versículo 1, né? Belém, que era uma cidade localizada muito próxima de Jerusalém, era uma cidade localizada na região sul de Israel, que era a conhecida Judá, ou nos dias de Jesus era conhecida como Judéia, ok? Eu vou pedir então que o nosso irmão Felipe leia para nós esse primeiro ponto aí. Eu vou ler o versículo e aí o nosso irmão Felipe vai ler a exposição dele. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Pode ler então, amado irmão Felipe. A partir de nasceu em Belém? Isso. Jesus nasceu, isso aí mesmo. Jesus nasceu na cidade de Belém da Judéia ou da região sul de Israel, chamada de Judá no Antigo Testamento. Ele nasceu nos dias do rei Herodes e o sinal do seu nascimento brilhou até uma região do Oriente de Belém. O texto que acabamos de ler... Peraí que tem um negocinho na frente da minha tela aqui que eu não consigo ver. O texto que acabamos de ler sobre o nascimento do Redentor e a visita dos magos... Narra, né? É que tem Isso, narra, desculpa. É que esse trecho que eu não consigo ver, que fica um coisinha do Mitz na minha frente. Narra o nascimento do Redentor e a visita dos magos. A pequena Belém, palco de fome E aí tá na frente aqui dos dias de Noemi, agora recebe pão vivo que desceu do céu. Isso, então, nós devemos nos lembrar de Belém justamente da forma como ela era conhecida naqueles dias. Nós vemos lá no versículo 6, se vocês forem observar, está escrito assim: e tu, Belém, isso aqui era uma profecia que está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta Miqueias, então, ele se dirige à cidade de Belém e ele profere, inspirado por Deus, essa profecia, dizendo: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, Belém seria a cidade que receberia, e aparentemente aqui Belém era uma cidade sem muita importância assim, né? Pelo menos nós podemos entender a partir do texto dessa forma. E esta cidade pequena receberia o Messias prometido. Por isso o profeta diz que de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha, essa última expressão, quando o rei Herodes ficou sabendo lá dos mestres que aquele menino que havia nascido, que os magos estavam procurando, guiaria Israel, isso foi para Herodes uma coisa que o preocupou de modo extremo, né?
Então, na cidade de Belém nasceu aquele que causou preocupação no coração de Herodes, né? E que nos trouxe a salvação, a redenção por meio da sua vida e morte, Jesus. Então aqui, meus queridos irmãos, nós temos a Belém, uma cidade sem muita importância, mas recebe o Redentor Jesus, para nos salvar. Vejamos então o versículo 2. Eu vou pedir que o nosso irmão. Agora vamos pedir para uma irmã, Larissa, fazer a leitura da segunda parte após eu ler o versículo. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqui está falando dos magos, né? Que foram para adorar Jesus desde o Oriente. Por favor, irmã Larissa. Tem uma palavra grega aí que não dá para entender, é muito tranquilo. Pode ir. Tá. Vimos uma estrela e viemos adorá-lo. Quem são esses magos que aparecem nessa narrativa? Seriam eles velhos justos de chapéus pontudos e roupas longas com cajado nas mãos? Certamente não. Então eu tirei essa imagem aí. Desculpa, Larissa, perdão. Eu tirei essa imagem daí porque, os irmãos, mas eu gosto muito daquela série O Senhor dos Anéis e eu não consegui imaginar um mago diferente do mago Gandalf, né? O Vitor até desenhou o Gandalf aqui. Mas não tem muito a ver com aqueles magos, ok? Pode continuar, minha irmã, por favor. Então, Maioc aqui, o mago, era um nome dado pelos babilônicos, medos e persas aos sábios mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, agoreiros, adivinhadores, feiticeiros e etc. Isso. Então nós podemos ver na escritura, desculpa, irmã Larissa, na escritura nós podemos ver mago como sendo, em primeiro lugar, astrólogo, além desses usos, né? Medos, babilônicos. Nós temos magos como sendo astrólogos, ou até na escritura os magos são descritos como falsos profetas. Continua, por favor. Astrólogo, né? Falso profeta e feiticeiro. Também devemos entender que não eram 3 magos. Na verdade, nem sabemos quantos magos eram. O plural pode indicar a partir de 2. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Larissa. Nada. Vejam bem, meus caros irmãos, que algumas coisas são muito importantes nós notarmos aqui. Primeiro, quem são esses magos, né? Então, na escritura, você tem esses usos, os principais usos, né? O uso de astrólogo, mago como sendo astrólogo, e em segundo lugar, o mago como sendo um falso profeta ou feiticeiro, né? Porque está ligado a uma religiosidade pagã. Mas vejam bem, meus queridos irmãos, que algumas religiões vão dizer assim: esses magos, eles eram pagãos e por isso eles adoraram Jesus. Eles eram pagãos. Grande pergunta é: mesmo um pagão, ele pode se converter e ele pode sim adorar o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso não é um impeditivo para que o Senhor seja adorado. Por exemplo, lá em Atos capítulo 8, versículo 9, nós encontramos um mago chamado Simão, né? Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Então Simão era, de certo modo, um feiticeiro, um mago, né? Por isso ele praticava mágicas, magia. O versículo 11 diz que ele iludia o povo com mágicas. Então você tem aí uma espécie de um mago que estava enganando o povo como sendo um falso profeta.
Os nossos magos de Mateus capítulo 2 não são esses magos feiticeiro, não são videntes, intérpretes de sonhos, sacerdotes. Não. Provavelmente, e muito provavelmente, de acordo com o texto, estes magos de Mateus capítulo 2 se enquadram na categoria de astrólogos. Então se lembrem, os babilônios, medos e persas chamavam de magos todos os sábios mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes, todos eram magos. Esses magos de Mateus capítulo 2, eles são astrólogos. Por isso Deus está dirigindo eles por meio de uma estrela. Nós não sabemos com detalhes, mas eles estão sendo dirigidos por meio de uma estrela. Nós vemos isso no texto, ok? Então, são astrólogos. Eles não são, portanto, meramente feiticeiros. E não são três, né? Eu acho que isso é importante dizer. Eu acho que todos vocês cresceram ouvindo que eram 3 reis magos. Mas aqui no texto, eles nem eram reis e nem eram 3. Para rimar, né? Nem reis, nem 3. Eles eram simplesmente magos. Quando nós encontramos alguém dizendo que eram reis ou outros dizendo que eram 3, nós temos uma mera conjectura, alguém que está supondo que o texto e a sua suposição, então, se torna uma regra, uma lei. Nós não adotamos essa postura. Portanto, afirmamos que nem eram reis e nem eram 3. Simplesmente eram magos. Os magos não foram, portanto, amados irmãos, prestar uma mera homenagem a Jesus. Eles estavam dispostos a adorá-lo. Veja no versículo 2, eles afirmam isso. Capítulo 2, versículo 2, eles dizem: Onde está o rei nascido? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O principal propósito daqueles magos era adorar. Então, como eles sabiam, né, que Jesus era o Messias, que ele era o rei? Eles eram daquelas regiões do Oriente, regiões ali próximas à Babilônia ali. Eles eram daquelas regiões. É provável que aqueles homens tivessem ouvido falar da promessa sobre o Messias, dos judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Então, nós sabemos que a Babilônia levou os judeus, né, para a sua terra, e depois que os judeus foram libertados, alguns ficaram por lá e se espalharam por aquela região, né? E é muito provável que eles tivessem transmitido a promessa ou a mensagem da promessa do Messias, e esses magos tivessem ouvido de que nasceria um Jesus, um Messias que era rei. E eles foram justamente para adorá-lo ali. Ponto 3, então, do versículo 3, vamos continuar. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Nós vemos então a preocupação de Herodes. Herodes ficou extremamente preocupado com a notícia, né? Quem são esses homens? O que a gente vai notar também aqui algo muito importante no texto. Observe bem no versículo 3. Alarmou-se. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, Mateus capítulo 2, versículo 3. Vejam só aqui. Deixa eu aumentar essa letra.
Vejam. Tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes, e com ele toda Jerusalém. Veja que não foi só Herodes que ficou alarmado. Não foi só Herodes. Toda Jerusalém ficou alarmada com aquela notícia de que um rei havia nascido. Toda Jerusalém. Então, irmãos, eu estudando para este estudo, alguns estudiosos, eles afirmam que não eram três magos. Muito provavelmente era uma comitiva até considerável para alarmar uma cidade. Então a gente tem que pensar aí num grupo grande de pessoas. Um autor chegou a chutar cerca de 100 para lá de pessoas querendo ver o rei que havia nascido. É uma quantidade grande, né? Mais de 100 pessoas. E de fato, irmãos, para alarmar uma cidade inteira, é muito provável que aquele grupo não fosse tão pequeno como é considerado o número 3 hoje, né? Eu acho que eram muito mais do que isso. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver quem pode ler para mim aí. Será que a irmã Gerlane consegue ler para a gente? A preocupação de Herodes. De heróico, Herodes só tinha um nome. Foi nomeado rei da região da Judéia em 40 a.C., pelo Senado romano. Isso. Era irmã homem Gerlane, valente. desculpa. Oi. Eu sei que tem um delay, aí eu interrompo e aí a pessoa tem que... Vejam só que o nome Herodes, por que eu disse aqui de heróico, Herodes só tinha o nome, né? Na Só. de rodapé aí. O nome Herodes é composto de duas palavras gregas. A primeira é Eros. Qual sabe o que significa Eros, né? Herói. E hoje nós temos até desenho, né, Vitor? Com esse nome Eros, que é herói, né? Então, composto dessas duas palavras, Eros e Eidos, que tem o sentido de aparência externa. Então, o nome significa aquele que tem aparência de herói, ou aquele que se parece com o herói, né? O herói. Então, Herodes tem esse nome, mas só tinha no nome. Pode continuar, irmã Gelane. Vamos ver quem era esse homem aí. Era homem valente, guerreiro, habilidoso e sagaz. Homem desconfiado e cruel, a ponto de eliminar toda e qualquer ameaça a seu trono. Herodes matou a família real inteira, dos Asmoneanos, dos Macabeus, e mandou matar muitos judeus que se opunham ao seu governo. Assim, Herodes perseguiu, matando até mesmo sua família, isso? Sua esposa. Sua esposa e seus 2 filhos. Finalmente, até chegar à matança dos meninos da Judéia nos dias de Jesus. Então, se você acha que aquela matança lá, nós vamos ver aqui na narrativa de Mateus, é algo inédito na vida de Herodes, você se engana. Herodes matou muitos judeus, tá? Ele era um homem muito cruel. Tentou matar os Asmoneanos, que eram descendentes ali da família dos Macabeus, né? Mandou matar. E também era uma ameaça do trono. Ele mandou matar a própria esposa e os filhos. Olha só que homem cruel, né? Homem cruel. E aí depois, lá na frente, nós vemos que ele não tem nenhuma dificuldade de mandar matar todos os meninos nascidos até 2 anos de idade. Então, mandou matar todo mundo. Herodes não tinha, aparentemente, nenhum pingo de remorso, né, pelas mortes. E tudo isso ele fazia para proteger o seu trono. Veja, irmãos, o que uma pessoa não faz quando ela tem um ídolo que não Deus. Um ser que adora se não Deus. Herodes adorava o trono, adorava o poder, adorava o prestígio. E ele fazia de tudo para proteger o seu prestígio.
quando nós também nos apegamos a algo, como se aquilo fosse um Deus para nós, e nós conseguimos identificar isso, nós fazemos de tudo para proteger o nosso Deus, não é? E aí maltratamos os outros, afastamos pessoas, porque queremos que o nosso ídolo esteja protegido. Herodes era assim, e ele mandava matar quem ele quisesse e que fosse uma ameaça ao seu trono. Ele é o Herodes o Grande, é o primeiro da família, né, dos Herodes. Pois que ele morre, nós temos a sucessão dos Herodes, ok? Então ele é o Herodes o Grande. Interessante, Herodes mandou matar alguns judeus, e depois, para agradar os judeus, ele reformou o templo, né? Ele é esperto. Mandou matar judeus, depois vamos fazer uma reforminha aqui nesse templo deles, e aí eles vão se agradar de novo de nós. Mas isso não funcionou, né? Herodes não era bem quisto em muitos ambientes já em seus dias. Continua lendo, irmã Gerlane, por favor. Ao ouvir a notícia de que havia nascido um rei, Herodes alarmou-se, versículo 3. Ou seja, foi tomado de perturbação, agitação e angústia, e com ele toda Jerusalém. Herodes não sossegou enquanto não obteve a resposta de onde nasceria o menino Jesus, em cumprimento às profecias, versículo 3 e 5. Ele chamou os magos em particular para ter noção de quanto tempo de nascido o menino já tinha, versículo 7. E pediu para que, quando o encontrasse, não deixasse de avisá-lo para que pudesse também adorá-lo. Isso, então, versículo 8. Então notem bem que Herodes, as perguntas que Herodes faz, mostra não uma preocupação honesta, mas uma preocupação em perder o trono, né? Então, no versículo 7 ele pergunta, chamou os magos e inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Que ele já queria fazer o cálculo. Se a estrela apareceu já faz 1 ano, então o menino deve ter 1 ano de vida. Então se a estrela apareceu já faz 6 meses, então o menino tem aí uns 8, 9 meses de vida, talvez, né? Então ele foi fazendo cálculo, olha só, a mente deste homem, a maquinação deste homem, né? Ele era um homem que estratégico, como nós lemos aí, era como uma serpente, né? Estratégico, sagaz. E ele está fazendo cálculo. Ele chama os escribas, né? No versículo 4, ele convoca o sacerdote dos escribas e ele pergunta: onde deveria nascer este menino? E aí os escribas lhes dão a resposta em Belém. Irmãos, nas palavras de Herodes, eu quero fazer uma aplicação aqui, nós podemos observar como o vocabulário e as expressões podem até serem externamente religiosas. Contudo, elas podem ser repletas de más intenções. Porque Herodes disse assim, ele os enviou, né? E disse, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. No versículo 8, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Pergunta, qual era a real intenção de Herodes? Adorar o menino? A real intenção de Herodes era adorar o Senhor Jesus? Certamente não. Ele tinha a intenção de matar. E às vezes, nós nos impressionamos com pessoas que têm expressões externas gloriosas de adoração. Mas não devemos nos esquecer do que o Senhor Jesus diz. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe, distante de mim. Então devemos olhar para a atitude de Herodes e lembrar que as pessoas podem ter aparência externa de adoração e piedade, mas ser internamente um perigo para a sociedade, né? Vamos dizer, no caso de Herodes aí. Versículo 9 a 11, continuando.
Deixa eu pedir para o Eduardo. O Eduardo pode ler, por favor. Júbilo e adoração. Vou ler o versículo e depois o nosso irmão vai ler. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando para o sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por favor, irmão Eduardo. Seu Júlio. Tá bom. Ao verem que sua viagem tivera êxito, o grupo de magos se alegra com grande e intenso júbilo. O texto grego traz a expressão alegria mega extrema. Imaginemos o regozijo daqueles magos em ver que foram miraculosamente guiados por Deus ao Salvador e Rei. Assim também nos regozijamos quando fomos trazidos de uma terra árida para o maravilhoso Salvador Jesus. Isso, pode parar aí. Eu não sei, os irmãos, se os irmãos já fizeram uma viagem muito longa, né? Eu já fiz uma viagem longa de mais de... Entre outras, né? Já fiz viagem de 14, 15 horas. Mas uma que eu fiz foi longa para conhecer as praias de Paraty, né? Com alguns amigos. Amigos, tornou a viagem mais agradável. Mas foi uma viagem longa. Uma viagem longa. E quando nós chegamos, vimos as praias, aí a alegria foi imensa. Você esquece da estrada, esquece do tempo que demorou para chegar ali. E aí depois a tristeza só é na hora de voltar, né? Saber que tem mais 7 horas de volta para cair na cidade de poluição, né? Na cidade de São Paulo. A ideia é, não importa o tamanho do trajeto da viagem, mas o regozijo desses magos em ver o rei e ver que eles foram de fato guiados por Deus para poder prestar serviço ao Messias, adorar o Messias. Continua, irmão Eduardo, por favor. Jesus recebeu, ainda infante, presentes dignos de um rei. O ouro, que é um metal preciosíssimo, foi deitado aos pés do Senhor. O incenso, muito usado para perfumar ambientes religiosos, também foi ofertado ao Senhor. Por fim, a mirra, um perfume de cheiro agradável e que por vezes era usado para perfumar os mortos antes do sepultamento. A verdade é que aqueles homens, mesmo sendo gentios, como prova que a salvação não era apenas para judeus, ofereceram o que lhes era de mais precioso, reconhecendo o valor do Redentor. Olha que interessante isso. Você tem o ouro, o incenso e por fim a mirra, né? Aí a mirra era muito usado para perfumar os mortos antes do sepultamento. Alguns vão dizer assim que aqueles reis, olha só, irmãos, o lapso aí, hein? Aqueles magos, eles estavam ofertando ao Senhor ofertas de um rei, dignas de um rei, ofertas dignas de um sacerdote e a mirra já para prepará-lo para a sua morte. Olha que interessante. É uma conjectura, tá? Mas não deixa de ser uma conjectura interessante, né? Sobre isso. O fato é, eles estavam reconhecendo o senhorio de Cristo sobre suas vidas, por isso eles deitaram estes presentes preciosos aos pés do Redentor. Eu vou terminar lendo aqui a conclusão. Direção e livramento, que é a última parte. O Senhor, então, aparece para aqueles magos e os impede de retornar à cidade de Herodes e avisá-lo onde estava o menino. O Senhor, então, afasta aqueles homens de Herodes, dando, então, livramento, né? Da mesma forma como o Senhor guiou os magos até Jesus, ele os guiou de volta para suas casas sem que isso prejudicasse a vida
de seu Filho, Jesus. Podemos concluir então. Podemos aprender preciosas lições deste texto. Primeiro, é que a salvação não alcança apenas o povo de Israel, mas até mesmo os povos mais distantes da terra. Então a salvação, ela não é para uma nação exclusiva. Por isso nós vamos ver na Escritura, Deus amou o mundo, para que o mundo fosse salvo. Então a ideia de mundo aí nas Escrituras é justamente para ensinar que Deus tem os seus eleitos em toda parte do universo, não só no ambiente de Israel. Deus tem seus salvos em toda parte do mundo. Segunda lição, sempre sempre o Senhor quem guia e dirige as pessoas ao seu Filho, para serem por ele salvas. Então, foi Deus quem dirigiu aqueles magos, e é Deus quem nos dirige de volta a ele, né? Em João capítulo 6, nós vemos o Senhor Jesus dizendo, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse também virá a mim, no 6,37. E nós vemos então Jesus afirmando isso, que ninguém pode ir a ele se o Pai antes não o trouxer, não lhe trouxer. Vamos continuar. Nem todos aqueles que têm a linguagem e expressões religiosas de fato servem ao Senhor. Nós vimos isso na pessoa de Herodes. E por último, devemos reconhecer que tudo o que temos, nossos bens, riquezas, não devem ser considerados mais preciosos que o nosso Santo Redentor. Ele deve ser mais caro para nós do que o mais precioso ouro. Nosso Deus é mais caro para nós do que o mais precioso ouro. Meus irmãos, essa referência, deixe-me ver aqui. Vou corrigir essa referência, ela não está correta. Vou corrigir brevemente para que os irmãos... Ah, sim, é 6,37 mesmo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então é isso, meus amados irmãos. O ensino da Sagrada Escritura para nós hoje é este. Eu aprendi uma coisa muito preciosa. Lendo os comentaristas, e eu li um comentarista chamado R6 Pro, ele disse uma coisa muito preciosa, que nós não devemos considerar os nossos tesouros, nossos bens materiais mais preciosos que o nosso Redentor e nos apegar a eles. Então, o nosso Deus, ele deve ser a coisa mais cara para nós, mais preciosa e mais gloriosa, tanto nesta vida quanto na vida eterna. Deus abençoe.